Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 27 de julho, nosso texto está no livro de Juízes, no capítulo de número 10. Depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Avot Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos de Yahvé, e servir aos Baalins e a Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon e aos deuses dos filisteus, e deixaram Yahvé e não o serviram. E a ira de Yahvé se acendeu contra Israel, e vendeu-o na mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. Naquele mesmo ano, oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. E até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos a Baalins. Porém, Yahvé disse aos filhos de Israel: Porventura, dos egípcios, dos amorreus, dos filhos de Amon, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas, dos manonitas, que vos oprimiam quando vós a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não os livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram a Yahvé: Pecamos, faze-nos conforme tudo o que te parecer bem aos teus olhos, tão somente te rogamos que nos livre neste dia. E tiraram os seus deuses alheios do meio de si e serviram a Yahvé. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o varão que começará a peleja contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Livro de Atos, capítulo de número 14. Aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos judeus, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, cujo estado era coxo desde o seu nascimento e nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele levantou e saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava.
E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinalda, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus da Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois da Psídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Livro de Jeremias, capítulo de número 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, dizia Yahvé. Portanto, assim dizia Yahvé, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, dizia Yahvé. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará a Yahvé. Eis que vem dias, diz Yahvé, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará, prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o nome com que o nomearão, Yahvé, nossa justiça. Portanto, eis que vem dias, diz Yahvé, em que nunca mais dirão: Vive Yahvé, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive Yahvé, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa de Yahvé e por causa das palavras da sua santidade, porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, dizia Yahvé. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele. Porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, dizia Yahvé.
Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo a Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios, andam falsamente, esforçam as mãos para os malfeitores, para que não se convertam da sua maldade, e eles têm tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz Yahvé dos exércitos acerca dos profetas: Eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber águas de fel. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz Yahvé dos exércitos: Não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca de Yahvé. Dizem continuamente aos que me desprezam. E Yahvé disse: Paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: Não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho de Yahvé viu e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade de Yahvé, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira de Yahvé até que execute-o e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e fariam voltar para o seu mau caminho, do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, dizia Yahvé, não também Deus de longe? Esconder-se alguém esconderijos, de modo que eu não o veja? Dizia Yahvé. Porventura não encho eu os céus e a terra? Dizia Yahvé. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só são profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, dizia Yahvé. Não é a minha palavra como fogo, dizia Yahvé, e como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, dizia Yahvé, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, dizia Yahvé, que usam a sua língua e dizem: Ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, dizia Yahvé, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, dizia Yahvé. Quando, pois, te perguntar esse povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é o peso de Yahvé? Então lhe dirás: vós sois o peso, e eu vos deixarei, dizia Yahvé. E quando o profeta, o sacerdote, ou ao povo que disser: peso de Yahvé, eu castigarei o tal homem e a sua casa, assim direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu. O que respondeu Yahvé? Que falou Yahvé? Mas nunca mais vos lembrareis do peso de Yahvé, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, de Yahvé dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: o que te respondeu Yahvé? Ou o que falou Yahvé? Mas, porque dizeis peso de Yahvé, assim diz Yahvé. Porque dizeis esta expressão, peso de Yahvé, havendo-vos eu ordenado, não direis peso de Yahvé. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós
a vossa cidade, e vos dei a vós e aos vossos pais tirei da minha presença. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Amém? Vimos os nossos textos de hoje, então, aqui em Juízes, no capítulo de número 10, que é necessário fazer primeiro uma confissão. A confissão é reconhecer que está errado. E na sequência demonstrar arrependimento. O arrependimento te faz mudar a rota. Então, que aquelas suas ações, as atitudes, os seus caminhos antigos, eles não servem mais. É muito importante entender que Deus responde o clamor de um coração contrito. Em Atos capítulo 14, uma expressão muito interessante diz que Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Uma fé notória, uma fé visível. Como é que está a sua fé? As pessoas que te cercam conseguem perceber a sua fé? Elas entendem que vocês têm fé para alcançar milagres? É bom a gente pensar sobre isso. E em Jeremias capítulo 23, Deus promete enviar o Messias, ele fala que vai nascer o renovo de Davi, né? Então, que ele vem para ser justo e para ser rei. Que o reinado do Senhor Jesus comece no nosso coração e ele estabeleça assim o seu reino. Amém? Vamos orar? Pai santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, nós te damos graças, te bendizemos pelo teu zelo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Declaramos que sobre nós a tua mão está estendida para que o Senhor possa reinar, Pai. Que o Senhor venha a reinar, estabelece o teu reino de justiça sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ser úteis em toda a tua obra, que tenhamos um coração contrito, sensível ao que o Senhor tem a dizer, e é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.